Olá, sejam bem-vindos ao Equacionou. Sou Anderson Gonçalves e hoje estaremos estudando sobre radiciação. Vamos juntos? Pessoal, a radiciação ela é o processo inverso da potenciação. Se na potenciação nós pegávamos os fatores, multiplicávamos e encontrávamos aquele número grandão chamado potência, na radiciação nós queremos o processo inverso a isso, ou seja, nós queremos saber quais são esses fatores, esses números que se multiplicados n vezes vai dar aquele número grandão, aquela potência, tá bom? Então nós queremos descobrir justamente o pequenininho. Vamos ao exemplo aqui. Então aqui nós temos o seguinte, tá? A raiz quarta de 81. Nós queremos saber qual é o número que se multiplica por ele mesmo 4 vezes e vai dar 81. Então, a gente vai decompor, tá? Vamos supor que nós não soubéssemos que é o 3. Você já está vendo ali direto que é o 3, mas como é que eu posso fazer, Anderson? Você pega o 81, tá? E decompõe ele em fatores primos. Esse número 81 ele é divisível por 3. Nós sabemos que para descobrirmos se um número é divisível ou não por 3, basta nós somarmos os algarismos desse número, e se der um número divisível por 3, ele é divisível por 3. Então 8 mais 1, 9. Então 9 é divisível por 3. Nós colocamos o 3 aqui. 81 por 3, né? Então 8 dividido por 3 dá 2. Sobrou 2. 21 dividido por 3 dá 7. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Então, morreu aqui, ó. 3 a quarta é igual a 81. A gente vai lá para a raiz, tá? E coloca no lugar do 81 esse númerozinho aqui. Aqui eu coloquei separado em fatores, tá bom? E aí, pessoal, esses números eles se cortam, né? E fica a resposta sendo 3. Por que eles se cortam? Eu vou apresentar a vocês mais à frente que, na verdade, uma radiciação ela é uma potência com números, com expoentes fracionários, tá bom? Então, uma radiciação, lembrando da potenciação lá, tá? Na verdade, então, a radiciação ela é uma potência de expoentes fracionários, ok? E aí, ó, 4 dividido por 4 é 1. Então, nossa respostinha aqui é 3, tá? Vamos avançar. Vamos conhecer os elementos, tá? Aquela que o pessoal chama de raiz quadrada, na verdade, ele tem um nome, tá? Então, vamos lá, pessoal. A raiz enésima de a elevado a m também é igual a a elevado a m sobre n. Lembra que eu falei? Números com expoentes fracionários, tá bom? Então, esse símbolo aqui, ele recebe o nome de radical, tá? O nzinho é o índice, então todo número que vem aqui é o índice. Quando não tiver nada aqui, ó, aí você vai dizer que essa raiz é quadrada. Por quê? Porque ali, no lugar do, onde não tem nada, no lugar do n, é um 2, tá bom? Só que o 2 ele fica suprimido, porque ele é muito usual, tá? Pode colocar, Anderson? Pode. Sou obrigado a colocar? Não, tá bom? O 2. Agora, todas as demais raízes têm que ser com esse, tem que ter o valor aqui, tá bom? Exceto para o 2. Segunda coisa muito importante, vamos conhecer agora quem é n. N a gente chama de índice, tá? Ele é quem vai dar o nome, a raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, tá? É o númerozinho que aparece aqui em cima. Bom, é importante saber, pessoal, que o n ele obrigatoriamente tem que pertencer aos números naturais e também
identificar que ele não pode ser zero, até porque, olha só, ele está aqui no denominador, certo? E nós sabemos que nos números reais não existe um número que seja divisível por zero, tá bom? Então o zero ele não é divisor de ninguém, tá ok? Nos números reais. Vamos lá, pessoal, avançando. O nosso A, que é o número que está aqui embaixo, a gente chama de radicando, e o M é o expoente do radicando, tá bom? Então vamos a um exemplo aqui bem clássico. Olha, 64 elevado a meio. Eu estou trazendo isso daqui que é uma nova forma de você enxergar, se você ainda não conhecia, de enxergar como é que se escreve uma raiz também, tá bom? Então, é igual a raiz quadrada de 64 elevado a 1. O númerozinho que está em cima é o que fica no expoente do radicando, tá bom? Lembra lá que eu falei? Não precisa colocar? Tirei o 2. O 64, o 1 também ele é elemento neutro aqui, então tirei também. Ficou o seguinte: vamos decompor esses números. Precisa? Sim ou não? Ou, como é um número básico, né? Se você já sabe aí que 8 vezes 8 é 64, então 8 ao quadrado. Quando você vê aqui, ó, 2 sobre 2, isso aqui vai se anular, né? Vai dar 1. Então, 8 elevado a 1, 8. Então, qual é a raiz de 64? A raiz quadrada de 64 é 8, tá bom? Vai treinando, você vai ver que é muito tranquilo, tá, pessoal? Propriedades. Então, vamos pegar aqui as 4 principais propriedades. Na verdade, existem 5, mas a quarta e a quinta eu resumi em uma só, tá? Mas vamos lá. A raiz enésima de um produto, AB, é igual ao produto das raízes enésimas. Quer dizer, a raiz enésima de um produto AB, ela é igual às raízes, ao produto dessas raízes, tá bom? Então eu posso separar sempre que eu tiver uma multiplicação no radicando, ok? Não confunda, pessoal, a gente não pode fazer esse processo quando nós temos, por exemplo, uma soma, uma subtração. Não tem como você resolver, você tem que somar ali dentro esse valor, né? Encontrar quem é que está ali dentro, mas na multiplicação você consegue já fazer esse processo direto. Então eu trago aqui como exemplo a raiz cúbica de 14, certo? Eu abri, eu não escrevi aqui o 14, mas eu posso botar aqui para você, tá? A raiz cúbica de 14, certo? Quando eu decomponho o 14 em fatores primos, vou ter 2 vezes 7, ok? E eu posso dizer que é a mesma coisa da raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 7. Eu posso separá-los, tá? A mesma coisa funciona na propriedade 2, só que a propriedade 2 ela vai ser do quociente. Então a raiz enésima de um quociente A sobre B é igual ao quociente das raízes enésimas. Ou seja, eu também posso separar. Aqui nós temos como exemplo a raiz de 8 sobre a raiz quarta de 8 sobre 81, separando aqui, tá bom? O quociente delas, ó, raiz quarta de 8 no numerador, no denominador a raiz quarta de 81. Nós sabemos que aqui não vai ter uma resposta final. Na de baixo nós já vimos lá no nosso primeiro exemplo que a raiz quarta de 81 é igual a 3, tá? Então a gente pode fazer assim separadinho também e dá bom, tá bom, pessoal? Multiplicando-se os índices de um radical, essa é a terceira propriedade, tá? Multiplicando-se os índices de um radical e o expoente do radicando por um mesmo número não nulo, o valor do radical, ou seja, o valor da raiz, o valor do resultado não se altera, tá bom, pessoal? Então, tudo o que eu vou fazer no expoente do radicando, eu tenho que fazer também no índice, tá? É o mesmo valor. Eu não posso chegar ali e multiplicar o índice por A, por B,
e o expoente por n, vai dar errado, tá bom? Eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor. Então aqui o nosso exemplozinho, a raiz de 27, a raiz de 5 a nona, tá? Nós pegamos o índice que era 27, dividimos por 9, pegamos o índice que era 9, dividimos por 9, e nós vamos ficar então aqui com a raiz cúbica, né? Já que 27 dividido por 9 é 3, é igual a raiz de 5. Chegamos a um número aí mais simples de ser visualizado, tá bom? E nós alteramos aqui, ó, o valor de n, porém não alteramos o valor dessa raiz, tá bom? Vamos lá. Extrair a raiz de índice n de uma raiz de índice m é obter um radical m vezes n com o mesmo radicando. Então, sabe aquele exercício que você vê assim, poxa, raiz de raiz, né? Dá até um medo, né, quando olha assim, ó. Mas é muito simples, pessoal, basta multiplicar os índices, tá? Então vai ficar a raiz nm de a, tá bom? E a gente traz aqui um exemplozinho bem basicão aqui, ó. A raiz quinta da raiz quarta de 2, que eu vou fazer aqui, eu vou multiplicar o 5 por 4, vai dar 20, e vou repetir o radicando. É só isso que a gente faz, tá bom? Não precisa inventar, a matemática ela é simples, tá bom? A gente que dificulta. Então, ó, tá lá a raiz da raiz, eu vou repetir o símbolo, o radical, vou multiplicar o índice pelo outro índice, formando assim um novo índice, tá bom? E vou repetir o radicando, gente, é só isso. Racionalização de um denominador. Que é isso, Anderson? Bom, é obrigado a racionalizar? Não, tá? Mas esteticamente é muito comum não aceitarem o denominador como um número irracional, tá bom? Então, o que é que faz? Você vai pegar esse número e vai racionalizar ele, quer dizer, você vai transformar ele em um número racional. Então tá ali, ó. Racionalização de um denominador consiste na transformação em racional, de um número irracional, que representa no denominador de uma fração. Então nós temos ali um exemplo, pessoal. 1 sobre a raiz de 5. Olha só como esse aqui é bem simples, né? Eu vou pegar o número e vou repetir, e vou multiplicar tanto embaixo quanto em cima, repetindo, pessoal, para não. E por que aqui tem que fazer a mesma coisa de cima e embaixo? Para você não alterar o valor daquele, o resultado daquele número que foi dado no enunciado, tá bom? Então, olha, eu vou multiplicar pela raiz quinta, Mas por que eu estou multiplicando aqui? Porque para mim o interessante é fazer com que o radicando ele possua um expoente com o mesmo valor do índice, tá? Que é a possibilidade de eu ter ali 2 sobre 2, né, no expoente e conseguir cortá-lo, ok, pessoal? Então, ó, vai ficar a multiplicação aqui, no caso, ela é direta, certo? Multiplicação entre frações, ela é aqui, ó, é direta, tá bom? Então, ó, 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 é igual a raiz de 5 vezes 5, raiz de 5 ao quadrado, 5. Então, ó, tá aqui o nosso resultado. Raiz de 5 vezes 5. Essa daqui eu deixei para nós fazermos juntos. E por quê? Porque de vez em quando a gente aprende na escola assim, é só você multiplicar a mesma raiz do outro lado
e você vai estar racionalizando. Isso não é uma verdade, eu vou mostrar isso aqui agora para vocês, tá bom? Qual vai ser o fator racionalizante aqui, né? Olha aqui, eu tenho 3 raiz quinta de 7, e o fator racionalizante, pensa comigo, pessoal. Eu falei anteriormente que o importante é fazer o expoente ser igual ao índice, né? Então, quem vai ser o fator racionalizante desse camarada aqui vai ser raiz quinta, claro, né? Raiz quinta de 7 elevado à quarta. Por quê? Porque quando eu multiplicar, né, eu vou cair na propriedade número 1 lá de potenciação. Multiplicação de números com a mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então eu vou ter ali dentro, olha, 4 mais 1 que vai dar 5, tá? Então a gente vai ver isso já já. Deixa eu só botar aqui em cima também, tá? Então olha, vamos multiplicar 3 vezes a raiz quinta de 7 sobre a raiz quinta de 7 vezes 7 à quarta. Então dá 7, 1 mais 4, que é 5, certo? Só estou botando aberto para você poder enxergar isso aí. 5, 7 quintos, 3, mais 5 de 7. Ó, aqui vai ficar, isso aqui é a mesma coisa de dizer que é 7, 5 sobre 5. Então, o resultado aqui embaixo vai ficar o quê? 7. E em cima a gente vai repetir, tá? Se ficar difícil a compreensão, pode mandar uma mensagem que eu te explico no passo a passo. Terceiro modo de fazer uma racionalização de denominador, pessoal. Quando nós temos, ali poderia ser uma soma de raízes ou uma subtração de raízes, né? Nós fazemos pelo conjugado. Quem é o conjugado? Está vendo ali o sinal de menos? Nós vamos multiplicar então por um número oposto a ele. Então vai ficar raiz cúbica mais a raiz quinta, é o conjugado, tá bom? Então vamos pegar ele aqui, vou botar ele aqui embaixo, ó. Fica assim, ó, 3 sobre a raiz cúbica menos a raiz quinta vezes, aí a gente vai multiplicar pelo conjugado, a raiz cúbica mais a raiz quinta sobre a raiz cúbica mais a raiz quinta. Observa aqui, pessoal, que quando a gente está fazendo uma racionalização, se a gente quisesse ali não alterar nada, era só sair cortando aqui, né? Pum, pum, isso aqui se cortou, acabou. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é tirar as raízes lá de cima. Então, olha só. Vamos multiplicar 3 vezes raiz de 3. A gente vai fazer uma distributiva aqui, tá? Ó. Então, olha. 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 5 sobre também distributiva. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado, que vai dar o próprio 3, tá? Aí vamos lá, primeiro aqui com a segunda, raiz de 3 vezes raiz de 5 com sinal positivo, mais raiz de 3 vezes raiz de 5, menos, agora vai ser a segunda com a primeira, raiz de 3 vezes raiz de 5. Ordem dos fatores não altera o produto, certo, pessoal? Menos a raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é o próprio 5. Certo? E agora a gente vem aqui, ó. Eu tenho um número A menos esse mesmo número, certo? Então aqui, ó, observa aqui, esse número aqui é igual a esse aqui. Só que eles são
simétricos, então eles se anulam. Então nós vamos ter o seguinte aqui no nosso resultado: 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 5 sobre 3 menos 5. Posso colocar esse 3 em evidência? Pode. Vai ficar mais bonitinho, né? Então vai ficar assim, ó. 3 raiz de 3 mais raiz de 5 sobre 3 menos 5. Acabou a racionalização. Beleza, pessoal? É importante saber porque eles pedem muito isso em provas, tá bom? Então saber racionalizar é importante, até porque se você deixar o radical embaixo, tá errado, Anderson? Não tá errado. Só que normalmente, pensa aí num concurso público, normalmente eles não apresentam a resposta com aquele radical ali embaixo, então você vai ter que dar um jeito de eliminar ele lá, e a forma que você tem que fazer isso é racionalizando, tá? Vamos lá. Agora nós vamos fazer duas atividades, tá bom? Que cair, eu sempre pego que caiu em algum concurso público. Esse aqui foi da Prefeitura de Lucélia, São Paulo, em 2017. Diz assim, ó: uma maneira de simplificar uma raiz quadrada é a partir da decomposição de fatores primos. Olha, essa foi nossa aula 2. Utilize os seus conhecimentos e assinale a alternativa que simplifique a raiz de 360. Então vamos lá, pessoal. Que a gente vai mudar aqui agora a cor da nossa. Vamos mudar a cor da nossa caneta aqui. Vou botar preta, né? Tempinho que eu não trabalho com preto. Então vamos lá. Vamos pegar o 360 e vamos decompô-lo. Eu tenho aqui, ó, 360. Como é que eu vou fazer a decomposição disso? Se o número é par e nós estamos decompondo em fatores primos, eu vou iniciar sempre por 2, beleza? Sempre pelo menor. Vai dar 360 dividido por 2, 180. É par. 180 dividido por 2 é 90. Feio esse 9, né? 90 dividido por 2 dá 45. 45, pessoal, é divisível por 2? Não, porque não é par. E aí eu vou verificar se ele é divisível por 3. 5 mais 4, 9. 9 é divisível por 3, logo 45 é divisível por 3. Vamos dividir aqui agora, ó. 4 por 3 dá 1. Sobrou 1 aqui. 15 por 3 dá 5. Continua dando para dividir por 3. 15 por 3 dá 5. 5 é primo, divide por ele mesmo. Pronto, então o número 360 ele pode ser escrito como 2 ao cubo, 3 ao quadrado, vezes 5. Beleza? Então qual é a forma simplificada de nós escrevermos a raiz de 360? Vamos lá. Raiz de 360 é igual a raiz quadrada, né, de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. O que está ao quadrado já vai direto, né, para fora. Então, fica aqui 3 raiz de 2. Eu vou abrir esse 2 ao cubo aqui para você ver aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5, tá, pessoal? Então, olha só, vou cortar aqui, vai sair um 2 também, vai ficar o outro 2, tá? Então vai ficar aqui, ó, saiu 2 para cá, então 2 vezes 3, 6. E dentro ficou 2 vezes 5, que é 10. Então qual é a nossa resposta? Nossa resposta está aqui, ó. Questão, resposta letra B desta questão. Ok, pessoal? Vamos avançar. Esse caiu na Câmara de Santarém, no Pará. Em 2016 foi essa prova, tá? E olha o que diz aqui.
a raiz quadrada de 25 mais 10% ao quadrado. Qual é o resultado dessa expressão, né? Dá medo, pessoal? É bem simples, olha. A raiz quadrada de 25%, certo? Então, 25, a matemática ela anda associada ao português. Então, sempre que você ouvir falar assim, alguma coisa por, então a preposição por é divisão, tá? 25 por 100 mais 10 por 100 ao quadrado, certo? Olha só, vamos fazer o seguinte aqui, vamos já dividir o 10 por 100, então nós vamos ter aqui 1/10 ao quadrado, né? Então vai dar 1 por 100, certo? 1 por 100 mais, aqui a gente poderia utilizar a propriedade 2, tá? Botar separado, raiz de 25 sobre a raiz de 100. Precisa? Não necessariamente, você já sabe que a raiz de 25, raiz quadrada de 25 é 5, e a raiz quadrada de 100 é 10. Tá? Então vamos lá. Que nós vamos ter, fazendo aqui o MMC entre 10 e 100, nós vamos ter aqui, ó, 10, e aqui nós vamos ter 1, certo? Aí 10 vezes 5 dá 50. Ah, 51%, tá? 51%, letra D, a nossa resposta. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Curta o nosso canal, se inscreva, curta o vídeo, me ajude, tá? Muito obrigado.